Olá pessoal! Hoje então nós damos sequência ao nosso estudo de desenho técnico alinhado ao design gráfico e o nosso foco hoje vai ser a perspectiva isométrica e a projeção ortogonal. Nesse momento a gente entra em uma parte um pouco mais técnica, um pouco mais teórica, que vai exigir mais atenção de vocês. Mas o material está todo disponível, vocês podem ler, reler ele e eu estou sempre à disposição caso hajam mais dúvidas. Então, primeiro a gente precisa começar definindo os tipos de perspectiva e vistas. Então, a palavra perspectiva vem do latim ver através de. Então, a perspectiva representa os objetos como eles aparecem à nossa vista, com 3 dimensões. Então, na perspectiva isométrica, a gente precisa sempre ter pelo menos 3 faces desse objeto, sendo vistas ali pelo observador naquele mesmo desenho. E quando a gente tem uma projeção ortogonal, a gente vai ter essas faces projetadas separadamente, como a gente vai ver adiante. Então, sendo assim, a perspectiva é o resultado de uma projeção e o centro de projeção é o olho do nosso observador. Aqui a gente tem 3 perspectivas principais, pessoal. Então, essa perspectiva cônica é aquela perspectiva na qual a gente utiliza para desenhos mais realistas. É aquela perspectiva com um ponto de fuga, onde essas 3 partes aqui vão se encontrar em um ponto de fuga mais distante. Algo mais ou menos parecido com isso. Perdoem as minhas linhas tortas aqui, mas eu estou trabalhando com o mouse. Então aqui eu teria um ponto de fuga, e esse ponto de fuga alinhado a essas linhas geraria a minha perspectiva cônica aqui. Qual que é o problema disso? Essa medida aqui atrás é menor do que essa. Se a gente está falando de desenho técnico, isso pode gerar erros no projeto. Então não é um tipo de perspectiva que a gente vai usar no desenho técnico. A gente vem para a perspectiva cavaleira. Essa é aquela primeira perspectiva que a gente aprende ainda na época da escola, utilizando ela até para desenhar uma casinha, onde a gente primeiro desenha a parte da frente, depois a gente vem e complementa aqui desenhando a parte de trás. Então essa é a perspectiva cavaleira ou perspectiva militar. Então a gente vem para a perspectiva isométrica, que é essa perspectiva que a gente vai utilizar aqui. Ela tem 120 graus entre cada um dos seus ângulos, né, no x, y, z, e a gente vai utilizar principalmente o esquadro 30-60. Então imaginem que aqui embaixo a gente tem uma linha do horizonte e é onde está posicionada aqui a nossa régua paralela. Então esse ângulo aqui, ó, se a gente colocar o nosso esquadro naquela ponta de 30 graus, a gente consegue fazer esse ângulo aqui. Tanto esse, quanto esse para cá, esse para cá. A gente está falando aqui, ó, de 30 graus. Isso serve também usando o nosso esquadro de ponta cabeça. Aqui eu também teria 30 graus. Então a gente consegue desenhar essa perspectiva isométrica usando uma régua paralela e o nosso esquadro de 30-60. Claro que a gente também pode usar outro esquadro como base de apoio. Então aqui a gente consegue já ter uma percepção um pouco mais clara do que eu estou querendo dizer. Então nós temos aqui, ó, o nosso x, y, z, altura, largura e profundidade, todas elas alinhadas em 120 graus, somando 360 graus, e aqui que vão ser adicionados os nossos objetos, que a gente também vai chamar de prismas. Então os nossos prismas, alinhados dentro dessa perspectiva, serão desenhados e apresentados dentro desse padrão isométrico. Então, perspectiva isométrica é esse processo de representação tridimensional em que o objeto se situa num sistema de 3 eixos, que seria também a gente pode chamar de axonometria. Então, esses eixos, quando eles são em perspectiva, eles vão fazer entre si esse ângulo aqui de 120 graus. Como a gente pode ver também aqui neste dado, onde ele já é o prisma, todo o objeto posicionado na perspectiva isométrica. Então, com uma vista ortogonal apenas, não é possível descrever o objeto de forma tridimensional. Por isso, faz-se necessário o emprego de um sistema de 2 planos, ou mais, de projeção perpendiculares entre si. Um na posição horizontal e outro na vertical, e a gente utiliza também o da profundidade. Esse método foi criado por Gaspar Monge, e como a gente já viu no nosso início aqui da disciplina. Então a gente vem agora para o que seria a projeção ortogonal. Aqui, pessoal, é onde a gente vai fazer a projeção aqui desse objeto que está isométrico. Então aqui o meio dele é isométrico
Porém, a gente precisa fazer uma projeção dele em três faces que vão ser planificadas. Então, elas serão planas. Então, a gente tem aqui a vista frontal. Vista frontal, onde eu marquei um X, ela vai projetar de forma plana na parte de trás. A vista lateral, ela pega esses dois pedaços aqui, que é o que você veria se estivesse olhando de frente. Então, ó, esse ponto e esse ponto nós não veríamos olhando de frente, apenas esses dois. Então, ele está planificado aqui como vista lateral. E agora a superior é onde nós vemos onde eu fiz o pontinho, que agora virou um X. E esse X aqui, ó, até para diferenciar, vou fazer um X com um círculo. Essas duas áreas são a vista superior, que serão planificadas aqui na base. Ó. Então, eu estou vendo apenas este e este ponto, exatamente dessa forma. Então, este desenho isométrico do meio seria planificado dessa forma, com a vista superior, lateral e frontal. Aqui a gente consegue perceber um pouco melhor isso que eu estou querendo dizer para vocês. Então, ó, lembra que eu falei que a gente vai planificar a vista frontal, ela vem para cá? Então imagina essa questão aqui aberta, ela ficaria dessa forma. Frontal, a lateral e a vista superior. Então, a gente está fazendo o quê? Usando um objeto que já está numa perspectiva isométrica, uma perspectiva 3D, para desenhar com detalhes todas as suas vistas. Para que a gente faz isso? O desenho técnico ele não é feito para a criação de peças, para a gente conseguir replicar esse objeto uma ou mais vezes. Então a gente precisa ter uma visão de mais lateralidade, uma visão planificada de mais partes do nosso objeto para conseguir fazer essa reprodução no futuro. Agora a gente precisa falar um pouquinho, pessoal, sobre diedro e épora. Então, como a gente já percebeu, a gente está falando aqui de um ambiente de 3 dimensões. Então, nós imaginamos esse ambiente usando altura, largura e profundidade. A gente pode dividir ele, né, em 4 partes. Então, a gente teria aqui o primeiro diedro, aqui o segundo diedro, aqui seria o nosso terceiro diedro, e aqui o nosso quarto diedro. O que isso significa? O objeto é simplesmente e puramente o mesmo. Porém, o lado que ele vai estar posicionado aqui dentro vai só definir o que muda aqui no épora dele. Então imagina que o épora é aquela planificação. Então ó, nós temos essa lateral aqui, ela vem para cá. Então ó, essa lateral vem para cá, enquanto essa parte vem para cá. Essa planificação nos gera o épora. Se eu estou em um outro diedro, ele simplesmente muda a ordem dos objetos. Então, no desenho técnico, a gente vai usar o primeiro e o terceiro diedro. Então, esse primeiro aqui e o terceiro diedro. Sendo o primeiro também chamado de sistema europeu e o terceiro como sistema americano, que é o que a gente usa aqui no Brasil. Então, os nossos desenhos, eles vão ser mais posicionados aqui, ó, no terceiro diedro. É o mesmo desenho, é o mesmo objeto, mas só muda o épora, que é como vai ser posicionado. O que é visão lateral, o que é visão superior, o que é visão frontal, vai ser apresentado em uma posição diferente, como a gente pode ver aqui. Então, ó, com o primeiro diedro, ele ficaria com essas partes em posições diferentes. O que está mudando aqui? Ó? Então a gente pode ver que essa lateral é inversa dessa aqui. Ó. Simplesmente isso. É só o posicionamento, mas são os mesmos pontos, os mesmos objetos que têm que ser desenhados exatamente dos mesmos tamanhos. Então, como a gente pode ver aqui, o épora nada mais é do que esse rebatimento. A gente já tinha visto antes esse desenho aqui, ó, já tinha dado para entender que a gente planificou para poder desenhar em uma folha de papel, né, que só tem dimensão de altura e largura, e aqui a gente já vê ó, esse rebatimento completo. Então a gente tem um épora aqui com a planificação de 3 partes, como a gente já pôde ver lá no início também. Então, ó, lembra que a gente viu lá plano superior, o frontal, lateral esquerda? Então, quando ele é aberto, como a gente pode ver aqui, que esse momento a gente chama de rebatimento, a gente alcança esse épora. O que nos leva aqui a precisar entender cada uma das partes, tá, pessoal? A base seria essa formação na parte de baixo do nosso objeto. Então, sempre que as linhas se fecham, nós teremos uma face, como a gente pode ver aqui. As linhas que vão de um vértice ao outro são as arestas, e os vértices onde essas arestas se encontram. Então, o encontro dos pontos
são os vértices, e a linha que liga os pontos às arestas. Então, voltando um pouco a essa questão da planificação, a gente vai discutir agora o que seria a vista frontal, superior e a lateral esquerda. Então, a frontal, ó, imagina que o observador está aqui nesse ponto e ele está observando nesse sentido. Então, ele vê apenas essa face, que ela é posicionada deste lado aqui. A vista superior, ela vai ser quem vê aqui de cima. Ele vê neste sentido e ela é planificada aqui na parte de baixo. E por fim, a vista lateral esquerda, que é quem vê neste sentido aqui e ela é planificada neste ponto final. Então, projeção da vista frontal é a projeção do objeto no plano vertical, a vista superior, projeção do objeto no plano horizontal e a vista lateral esquerda, a projeção do objeto no plano de perfil. Isso acho que vai facilitar muito o entendimento de vocês. Então, ó, o observador vendo o nosso modelo, o nosso diagrama, o nosso objeto, ou o nosso prisma, como quiser chamar, quando ele analisa ele de frente, ele não vê essas áreas aqui do isométrico. Ele vai ver apenas essa área aqui, ó, que eu deixei pintadinha para vocês. Então, essa é a visão que ele tem. Quando ele vê de cima, ele vai ver essa área e essa área. Lembre-se que é para que a visão realmente não tenha 3 dimensões. Então, essa é a visão que ele tem. E quando ele vê o modelo de lado, ele vai ver essa área aqui e essa área aqui, gerando essa visão. E é isso que a gente precisa representar. E vistas complementares. Então, dentro aqui, a gente tem trabalhado essa primeira vista, essa segunda e essa terceira. Porém, a gente tem vistas complementares. E é necessário desenhar todas elas? Não, porque muitas dessas vistas, elas podem ser, de certa forma, já percebidas, mesmo sem ser representadas, porque são repetidas, elas são iguais às outras faces que a gente já desenhou. Então, dessa forma, é só se o objeto for realmente muito complexo, tiver muito detalhe, para que a gente use mais essas vistas horizontal, vertical e a de perfil. Então, a horizontal, ela vai ser uma visão abaixo e acima do sólido, a vertical atrás e à frente, e a de perfil à direita e à esquerda. Quando precisa, se for realmente muito complexo. A gente sempre vai trabalhar com 3. Não vamos precisar, dentro dos objetos que a gente vai estar estudando, usar todas as nossas vistas complementares. Então, a definição de quantas e quais vistas usar vai seguir esses critérios aqui. Ó. Vista frontal tem que conter a face mais importante do nosso objeto. E é aquela que tem mais detalhes. E a escolha vai ser você. Porque imagina que esse objeto ele pode rodar ali dentro do espaço. Então você coloca como vista frontal aquela que você determina como sendo a mais importante e aqui tem mais detalhes. A gente precisa limitar o número de vistas, então trabalhando com 3 vistas é o suficiente para a grande maioria, e evitar vistas que tenham repetição. Se ela vai ser igual em mais de um lado, você pode desenhar ela só uma vez. O que nos leva então, pessoal, ao estudo das linhas isométricas e não isométricas. Então as linhas isométricas são aquelas que vão seguir aquela angulação de 120 graus lá, ou dentro do nosso esquadro a gente usaria ali o esquadro de 30. Então todas as linhas que estejam seguindo o padrão do nosso x, y e z aqui, ó, o x, o y e o z, são linhas isométricas. Mas pode ter desenhos que eles vão ter uma angulação diferente, vão ter uma aresta diferente, uma linha diferente, como a gente pode ver aqui ó, nessa linha V. Então essas linhas que não seguem esse padrão das medidas isométricas são as linhas não isométricas. Esse material aqui, pessoal, ele é muito útil para o começo do nosso estudo. A gente chama ele de papel isométrico. Eu deixei disponível para vocês ele em 3 medidas. Então a gente pode usar ele para fazer desenhos e começar a aprender esse funcionamento para depois ir direto para o trabalho com os esquadros sem a necessidade desse papel. Então como que a gente usa ele? Vamos supor que a gente vai desenhar um objeto aqui. Ó. Já tenho todas as linhas dentro da angulação certa prontas. Então, eu só complemento elas aqui. E posso ir lá e desenhar os meus objetos. Ó, um objeto simples aqui. Se ele tivesse um degrau aqui, ó, tivesse um rebaixo, ele poderia ser dessa forma. E essa face se encontra aqui. Pronto.
Desculpem aqui os errinhos, mas eu estou fazendo com o mouse. A gente consegue usar esse papel para fazer com bastante facilidade os nossos desenhos e começar a entender esse padrão de desenho de perspectiva. Então, como eu disse, tem disponível ele em 3 medidas aí para vocês. Vamos fazer os nossos primeiros exercícios utilizando ele. E agora, olhando aqui, qual deles apresenta um objeto em perspectiva isométrica? Consegue identificar eles? Vou começar então aqui, ó. O nosso item C, ele vai ter um padrão diferenciado. O ângulo já não bate. Se eu analisar o ponto de fuga, ele vai levar em busca de um ponto de fuga lá longe. Isso aqui é o que então? Uma perspectiva cônica. Então, o C está errado. E o B? O B é aquele que a gente chama de perspectiva cavaleira. A frente e a parte de trás tem exatamente o mesmo tamanho, e a gente tem essa linha aqui que não está se alinhando à nossa perspectiva isométrica. Então, também não é. Que nos sobra o A, que ele está no nosso padrão isométrico aqui, que é a forma que a gente vai trabalhar. Dentro daquela folha que já vem pronta, que eu disponibilizei para vocês, a gente trabalharia ó, desta forma aqui para desenhar o nosso cubo, tá? Então, esse cubo aqui, imagina que se eu estivesse fazendo com o esquadro, ó, eu teria uma linha aqui reta e o esquadro aqui com a parte dos 30 graus. Naquele nosso esquadro 30-60. Mas dentro da folha, quem estiver trabalhando com a folha, pode fazer direto, não precisa do uso do esquadro. Então, cada um desses eixos, ó, altura, largura e comprimento, vai corresponder a uma dimensão, diretamente a sua altura, largura e também o seu comprimento. Então, fica o exercício aí. Vamos utilizar as folhas isométricas para desenhar pelo menos 3 cubos aqui, 3 dados, tá legal, pessoal? A gente finaliza aqui, então, essa introdução à perspectiva isométrica. Se tiverem qualquer dúvida, para mim é um grande prazer poder auxiliar vocês. Estou sempre à disposição. Grande abraço, pessoal!